Oi, gente. Meu nome é Branca Viana. Eu sou presidente do conselho do Instituto Serrapilheira, que é um instituto privado de apoio à ciência no Brasil. E a minha pergunta é: como podemos fazer para transformar as nossas ações filantrópicas em mudanças estruturais, em mudanças sistêmicas, que um dia possam vir a tornar as nossas ações filantrópicas obsoletas? Muito obrigada e eu estou curiosa para saber que resposta vocês vão dar. Bom dia a todos e a todas. Como vocês podem ver, eu não sou o Attila Roque, que estava previsto aqui para ser o moderador dessa sessão. Para quem não me conhece, eu me chamo Guilherme Silos e eu sou responsável pela área de relacionamento e novos negócios do IDES. Infelizmente, o Attila teve um imprevisto de agenda e eu acabei assumindo o lugar dele. Espero que eu faça aqui uma apresentação à altura do Attila. A experiência dessa pandemia agravou ainda mais a desigualdade e a injustiça social em todos os lugares, porém, de forma mais dramática em países em desenvolvimento como o Brasil. Diante da emergência, um grande volume de doações foi direcionado para fortalecer o sistema hospitalar e para garantir a renda e alimentação aos mais vulneráveis. São providências corretas e necessárias, que, entretanto, não provocam mudanças estruturais. Precisamos realinhar o rumo do investimento social privado e de investimentos sociais corporativos, mirando as transformações propostas pelos ODS. Nesta sessão, vamos discutir quais os principais desafios para o Brasil atingir os ODS e em quais pontos o investimento social privado pode e deve ser determinante. Essa sessão tem o nome de Contagem Regressiva 10 anos para atingir os ODS e contará com a participação de 3 palestrantes. O Cristiano Prado, coordenador da Unidade de Desenvolvimento Socioeconômico Inclusivo do PNUD Brasil, Morgan Doyle, representante do BID no Brasil, e Benjamin Belegi, diretor executivo do WINGS, Worldwide Initiatives for Grantmaker Support. Nessa sessão, cada palestrante dissertará sobre a atuação de sua organização frente aos ODS, um de cada vez, e no final teremos um tempo reservado para perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas a qualquer momento na caixa de diálogo específico para perguntas aqui à esquerda. Isso aqui, desse lado, agora já esqueci. Após ter feito essa breve introdução, eu passo a palavra para o Cristiano Prado, do PNUD. É com você, Cristiano. Obrigado, Guilherme. Primeiro, queria dar bom dia a todos e todas, agradecer ao IDES pelo convite para participar no fórum, que, como você já coloca, mais do que nunca tem extrema relevância perante o momento que a gente está participando e vivendo. Queria também saudar os demais membros aí do painel, né, o Morgan, dando boas-vindas, ele que chegou recentemente ao Brasil, né, relativamente pouco tempo, cerca de 6 meses. E o Benjamin é um parceiro já de longa data, que eu vou comentar um pouquinho também sobre ele, além de todos que estão nos acompanhando aí online. Então, eu queria começar dizendo que o PNUD, é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ele é um órgão de cooperação técnica que tem um papel de ser a agência integradora dos ODS e da Agenda 2030, atuando em todas as temáticas em prol do desenvolvimento. Então, a gente vai desde a questão de saúde, educação, passando pela paz, governança, meio ambiente. E o nosso objetivo é, em certo sentido, muito parecido com a filantropia. A gente atua para não ser mais necessário, né? A gente gostaria de não ser mais necessário, a gente faz isso apoiando governo, sociedade civil e setor privado em inovações sistêmicas que possam alterar a realidade do Brasil. E, recentemente, a ONU, no Brasil, divulgou um documento que é a sua resposta integrada, a resposta integrada das agências à pandemia no Cristiano, alô? Nossa, eu fiquei... A tela dele ficou travada aqui para mim, eu fiquei na dúvida se era ele ou se era eu. Vocês conseguem ver se ele vai conseguir retomar? Tá bom.
Então, o PNUD tem essa liderança técnica da resposta socioeconômica. Então, nesse documento, há um amplo diagnóstico que foi feito por todas as agências sobre os impactos da pandemia no Brasil nas mais diversas dimensões. E aponta uma série de efeitos diretos e indiretos que estão interligados, que vai ter no nosso desenvolvimento no médio e longo prazo, que eu queria compartilhar aqui com vocês. Né? E queria compartilhar 3 conclusões relevantes para a nossa discussão de hoje. Primeiro, a pandemia ela traz novos desafios estruturais, que o Brasil não estava acostumado na dimensão que tem. Por exemplo, a digitalização, que se torna, em definitivo, um marcador da desigualdade. Então, ela limita ou possibilitará o acesso à educação, saúde e renda. Então, a digitalização será um marcador. O segundo ponto é que mais recursos serão necessários para recuperar os passos que estão sendo dados para trás e para lidar com as consequências de termos andado para trás. E terceiro, e muito alinhado com o que foi dito pelo presidente do BNDES, o Gustavo, na sessão anterior, que não há, e considerando até as perspectivas fiscais do país, não haverá recurso público suficiente para o tamanho do desafio que a gente tem pela frente. Então, a participação crescente do setor privado e da filantropia, ela vai ser necessária para a gente conseguir avançar na direção da Agenda 2030. Mas aí, a gente volta à pergunta que foi colocada aqui no painel, como é que a filantropia pode atuar de forma a causar mudanças sistêmicas e estruturais? E aí, para a reflexão, me parece que 3 perspectivas precisam estar presentes nessa discussão. A primeira é, novamente, a Agenda 2030 e os ODS, que são e continuarão sendo nossa bússola. Repara que eu disse bússola e não mapa, porque os ODS, a gente conhece as especificidades de cada país, de cada agente atuando para essa transformação, mas eles apontam na direção que a gente tem que avançar. Então, refletir sobre como as ações filantrópicas se alinham com essas direções e como elas podem acelerar os ODS de uma maneira holística e integrada, pensando em como a gente consegue ativar vários aceleradores ao mesmo tempo, é fundamental. Então, essa é a primeira perspectiva. A segunda perspectiva é a necessidade de pensar intertemporalmente, né? Como foi dito aqui logo na abertura pelo Guilherme. A lógica de desenvolvimento empresarial pode ajudar a gente aqui, né? Por exemplo, CEOs, diretores de empresa, têm um mandato de mapear, ao mesmo tempo, a situação da empresa e desenvolver ações imediatas para melhorar a produtividade da empresa, posição no mercado, clima organizacional, o que seja, mas também tem que desenvolver e implementar uma estratégia e conduzir processos que vão alterar o patamar da empresa no médio e longo prazo. Esse balanço também pode ser interessante na abordagem da filantropia. Claramente, nós nos voltamos, como tinha que ser, para o apoio à emergência do Covid, e isso é fantástico, essa capacidade de mobilização, mas agora talvez esteja chegando a hora de rebalancear essas ações, pensando na estruturação do futuro. Né? Então, build forward better, construir um futuro melhor. Né? Então, pensar em atuar em cadeias produtivas, em construir e fortalecer capacidade das pessoas, das empresas, das instituições, são exemplos que acreditamos que podem receber maior atenção da filantropia nessa nova fase em que a gente está entrando de reação aos efeitos da pandemia. Terceiro, parcerias para alavancagem e maximização do resultado. Ninguém tem recurso suficiente sozinho. As entidades filantrópicas, obviamente, têm seus interesses, né, suas direções que tomam, mas somar recursos, somar esforços para aumentar a capacidade de mobilização, de alavancagem de resultados, são essenciais para fazer essa capacidade de alteração sistêmica. Então, encontrar sinergias e desenvolver novas formas de atuação é um caminho para fazer com que a soma dos recursos gere uma multiplicação de resultados. E aí, por último, sobre essa ótica, o PNUD ele tem uma plataforma de filantropia, plataforma dos ODS, que se dedicou no passado a apoiar as entidades filantrópicas a alinharem as suas missões
e sua visão com os ODS. Isso foi importante naquele momento. Mas considerando essas três óticas e conectado com as plataformas internacionais, que a gente conta com o apoio da Wings, e o Benjamin vai comentar um pouco sobre esse apoio internacional, o PNUD então está redesenhando essa plataforma. E nosso desafio é atuar de forma complementar ao que já existe hoje, para identificar que caminhos a gente pode apoiar para viabilizar a transformação social, unindo forças. Então, estar aqui hoje com vocês faz parte desse processo, não apenas de compartilhar o que o PNUD está fazendo, mas também do redesenho dessa plataforma de filantropia, que conta também com o apoio do INSS, e que também já conta com diversas instituições filantrópicas que estão nessa discussão com a gente, mas que a gente deseja que conte com o máximo possível de apoio e participação de entidades filantrópicas. Então, eu encerro aqui a minha fala, para ficar dentro do meu tempo, deixando essa reflexão, esses pontos, essas três perspectivas e a possibilidade de engajamento com o PNUD através da plataforma de filantropia, que está no momento de rediscussão, que está no momento de repensar para ser cada vez complementar, mais complementar, e que possa atuar muito alinhado com os desafios que a gente tem pela frente. Guilherme, volta a você. Obrigado, Cristiano. Obrigado também pela referência e a pergunta norteadora da sessão, né? Eu acho que a gente tem que levar aqui as informações levantadas pela ONU como referência, mas também pensando no futuro. Acho importante também ressaltar que o Cristiano comentou sobre a necessidade, mais uma vez, da parcerias e de recursos vindo do setor privado, e que a Agenda 2030 é apenas um norteador para ações futuras, né? Então, assim, cabe aqui uma provocação aos investidores que estão aqui de plantão, que o PNUD também precisa de ajuda nesse momento, aí pensando na Agenda 2030. Agora eu passo a palavra aqui ao Morgan Doyle, do BID. Com você, Morgan. Muito obrigado, Guilherme. Bom dia a todos e a todas. Prazer compartilhar essa palestra aqui com Cristiano Benjamin. Assumi recentemente a representação do grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil, e quando cheguei, justo há poucos dias, iniciou a pandemia, como tem sido vários meses de trabalho intenso para enfrentar o desdobramento dessa crise. Por isso, agradeço muito essa oportunidade para expor nossa visão sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, assim como explorar potenciais parcerias. É algo que é muito importante para nós dentro do BID. Antes da pandemia, estimamos uma lacuna enorme de financiamento para a implementação dos ODS na América Latina e no Caribe. Chegava a mais de 650 bilhões de dólares ao ano. E como referência da ordem de grandeza dessa brecha de financiamento, somente 70 bilhões de dólares são investidos no desenvolvimento na região, considerando a ajuda oficial de desenvolvimento, ou seja, o investimento feito pelos bancos multilaterais, pelas agências como o PNUD, todos nós, só 70. E pela situação global, há cada vez menos recursos, né, disponíveis para a situação fiscal, enfim, é realmente muito difícil. E ainda que nós temos dobrar o nosso aporte do BID para o Brasil neste ano tão complexo, difícil, e ampliar significativo a nossa carteira na região, a necessidade de financiamento da região é ainda muito maior, de uma ordem de grandeza. Isso significa que os recursos de desenvolvimento têm que ser mobilizados de todas as vias possíveis, né, por um montante quase 10 vezes maior para realmente chegar a encerrar essas lacunas. Agora, com a pandemia, a magnitude desses desafios são ainda mais grandes. E com isso, as parcerias como estamos falando nesta sessão aqui são fundamentais. Parcerias com investidores privados e com fundações. No BID, temos trabalhado com afinco a implementação dos ODS por meio de nossos projetos de aporte técnico. Um trabalho que tem sido possível também a partir da construção de parcerias e da colaboração com diferentes atores, com governos, com o setor privado, mas também, e muito importantemente, com o terceiro setor. É nesse sentido, esse espírito, que temos somado esforços para enfrentar a pandemia. Aportamos aqui, neste ano,
mais de 2 bilhões de dólares por meio de 6 operações. Dentro deles, um projeto de 1 bilhão de dólares para apoiar o custeio do auxílio emergencial e o programa de manutenção de empregos e transferência. Mas com as previsões de redução do PIB superiores a 5% e o aumento do desemprego do Brasil, que a IFE lá no Senado estimou mais de 14 pontos, concentramos nossos esforços agora no fortalecimento das iniciativas para a retomada sustentável, algo que é indissociável do avanço na implementação dos ODS aqui no país. O BID analisa potenciais parceiros considerando o alinhamento das mesmas com a sua estratégia no país, a nossa estratégia, cujas áreas de ação abrangem diferentes ODS. Essa estratégia está baseada em 4 pilares: aperfeiçoar o clima de negócios e reduzir as lacunas da infraestrutura para melhorar a competitividade, impulsionar a integração internacional e nacional para incrementar a capacidade produtiva, construir um setor público cada vez mais efetivo que promove a sustentabilidade fiscal e reduzir a desigualdade social e das oportunidades através do aumento da eficiência das políticas públicas. Todos eles com um elemento transversal, 3 elementos transversais que são fundamentais: desafios de gênero, diversidade, sustentabilidade ambiental, mudança climática e inovação e transformação digital. E agora, com a pandemia, a estratégia foi aprimorada de forma para priorizar os desafios críticos neste momento. Os eixos prioritários para a recuperação, complementados pelas áreas transversais que abarcam a redução ou preparação, acordo de um novo contrato social para fortalecer a rede de proteção social, a reativização do setor produtivo, apoiando a transformação produtiva e as novas oportunidades, e o fortalecimento da estabilidade macrofiscal e a eficiência das políticas públicas, tendo sempre aqueles eixos transversais da transformação digital, que é um fato amplamente comentado, né? A mudança climática, sustentabilidade ambiental e a diversidade e igualdade de gênero. Nesse contexto, temos feito uma série de parcerias. Destaco as atividades do nosso grupo de consultivo à sociedade civil como uma instância importante para isso. Mas também para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por exemplo, o 4, dedicado à educação de qualidade, destacamos o movimento Colabora Educação, que tem sido um esforço inicial de uma mesa temática do BID que começamos em 2015, 16, desculpa, mas com apoio nosso, mas sobretudo de outras organizações como a Fundação Itaú Social, Todos pela Educação. O movimento vem fortalecendo ações cooperativas entre as entidades federativas no âmbito das políticas públicas de educação, uma condição absolutamente necessária para a melhoria dos resultados da aprendizagem de todos. Outro exemplo de nossa parceria com o terceiro setor é o Fundo de Inovação e Desenvolvimento da Primeira Infância, criado em 2017 com a fundação do FEMSA, a Open Society Foundation a nível regional, e especificamente aqui no Brasil com a Fundação Maria Cecília Soto Vidigal. O fundo, coordenado pelo BID, visa financiar, projetar, implementar e avaliar soluções inovadoras e escaláveis para a melhoria do desenvolvimento infantil das populações mais desfavorecidas na região. E ele tem uma série de projetos, mais de 14 aprovados em andamento, mais outros vários, 4 ou 5 em preparação em outros países, com quase 10 milhões de dólares em investimento direto na área da educação, mas compreendendo também temas de nutrição, saúde e proteção social. Também outro projeto inovador que tem sido finalizado o ano passado foi elaborado a mesa temática Nexo, que produzindo resultados excepcionais na construção de cenários, onde se explora as relações entre a segurança energética, hídrica e alimentar no Brasil, com apoio técnico da da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tendo como pano de fundo a mudança climática, essa iniciativa contribui para o fomento do debate e produção de conhecimento, tangenciando ODS como água potável, saneamento e ação contra a mudança global de clima. Mais recentemente, iniciamos uma parceria com o Instituto
Votorantim, oferecendo apoio técnico, prioritariamente em saúde e educação, a gestores públicos municipais, que estão na linha de frente das medidas de emergência para combater os impactos negativos da pandemia. Estamos facilitando o acesso a ferramentas e conhecimento para apoiar a tomada de decisão desses gestores, considerando especialmente comunidades com maior grau de vulnerabilidade social. Por fim, contribuindo para a implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7, que tem foco em energia limpa e acessível. Destaco as atividades da mesa temática Transição Energética. Sendo um case do Fundo Temático do Brasil, a mesa temática é fruto da parceria com o Centro Brasileiro de Relações Internacionais e buscando outros parceiros do setor da energia, visando analisar as mudanças na matriz energética brasileira e a transição para fontes limpas da luz dos impactos da mudança climática. Esses são exemplos práticos que estamos fazendo, mas além disso, temos uma carteira em execução aqui no Brasil de 11 bilhões de dólares, além de quase 60 milhões de dólares em cooperações técnicas em áreas como educação, saúde, modernização do setor público, água, saneamento, desenvolvimento urbano, energia, mercados de capitais, turismo, entre vários outros. Por isso, ressalto aqui, nós, no Grupo BID, estamos muito abertos a explorar novas parcerias com instituições que compartilham do objetivo da nossa instituição, de melhorar vidas. De mais uma vez, agradeço a IDES pelo convite, agradeço muito o esforço de todos vocês que estão nesse evento tão importante e deixo aqui a minha percepção que o trabalho que estão fazendo neste momento é absolutamente fundamental. Parabéns a Paula por organizar esse evento tão importante e parabéns a todos vocês. Obrigado. Passo a palavra para você, Guilherme. Obrigado, Morgan. Obrigado mesmo pelas palavras. Como vocês puderam ver, a necessidade e o desafio do BID também é imensa, né? Os valores são, assim, bem grandes. Ressalto aqui também a importância do apoio do capital privado. Se eu pudesse resumir o discurso do Morgan em uma palavra, seria parceria, né, Morgan? Parceria, parceria, parceria. A necessidade de manter e ampliar essas parcerias. Agora eu passo a palavra para o Benjamin Belegi Doings. Pronunciei certo esse seu sobrenome, Benjamin? Obrigado, Guilherme. Sim, você pronunciou perfeitamente, até melhor do francês. Então, eu também vou agradecer a equipe da EDIS para essa conversa importante, para todo o fórum e a todas e todos. Então, eu gostei bastante da pergunta, né, que é uma provocação também, fazer obsoleta, e eu acho que é uma pergunta muito importante e relevante, particularmente no contexto de hoje, e mais geralmente no contexto atual de desafios globais maior, até de ameaças existenciais, né, sobre a humanidade que tem, como falar, é como se tinha uma chama para todos os setores pensar diferente, né, pensar fora das categorias habituais e pensar novos modelos. Então, talvez para a filantropia quer dizer sair de um modelo que é um pouco uma tipo bolha na sociedade, que fazendo acontecer uns projetos interessantes, positivos, numa escala, né, local ou pequena, né, e tentar ver como pode ter uma influência positiva nas regras do jogo, né, nas políticas públicas ou no jeito do mercado, etc. Então, isso é um objetivo bastante complexo, bastante ambicioso, mas que eu acho que temos que abraçar e seguir como um caminho. E então, para isso, para sair de uma coisa um pouco espalhada, assim, com um pouco impacto estrutural na sociedade, tem que pensar na escala, tem que pensar na mudança sistemática, e isso tem vários jeitos, né? Tem a scale up, né, que é de fazer crescer os projetos de uma escala mais importante, com mais sustentabilidade da abordagem. Tem o scale out, que é de influenciar as políticas públicas ou virar uma solução de mercado, um business mesmo. E tem o scaling deep, né, profundo, que quer dizer tem que também mudar as mentalidades, os hábitos sociais, as culturas. Isso é até mais difícil, mas acho que é importante ter esses três níveis, né,
consciente nessa abordagem. E a filantropia tem um papel, acho, muito específico aqui, muito que é o dinheiro só, sabe? Que esse dinheiro é muito limitado se você comparar com os bilhões e milhões de bancos de desenvolvimento, de Estado, ou claro, do business. Mas tem uma habilidade a ter um papel catalítico, a construir um ponte entre os setores e também a inovar, a risco, ser um risco para social. Esse capital, acho que ainda não é muito como poderia ser. E como fazer, acho que tem duas coisas importantes, duas estratégias. Uma é a advocacia, para influenciar essas políticas, e até influenciar as pessoas, né, essa cultura que eu falava, e também, claro, a colaboração, que já falamos, eu vou desenvolver mais esse assunto. De novo, acho que tem que trabalhar muito nesses assuntos que tem urgência a trabalhar um pouco sozinho, na escala de cada um, e é importante. Então, acho que tem um papel importante aqui das organizações de apoio à filantropia, como o IDIS, como o GIF, como outros, de criar plataformas de colaboração permanentes, né? Tem os diálogos pontuais, como hoje, e como fazer para ter essas plataformas de colaboração, de coordenação, de financiamento junto também, né? E também precisamos de uma linguagem comum. E os ODS podemos criticar, podemos falar que não, talvez que corresponde na realidade de cada um ou não, ou etc. Mas os ODS são uma linguagem universal comum que já o business adotou, que os governos adotaram e que a filantropia está mais atrás para adotar, mas que tem que adotar para essa colaboração ficar possível, porque precisa de linguagem. Então, uma plataforma, né, que chama SDG Philanthropy Platform, e que tem uma atuação global e também algumas atuações nacionais. Aqui no Brasil também existe. E a Wings é o líder do lado da filantropia, e o PNUD é o líder do lado do sistema das Nações Unidas. E essa plataforma faz várias coisas, como informação e dados sobre a contribuição da filantropia aos ODS, e também ter esse papel um pouco mais político, de ter um espaço para também trazer a visão dela sobre as mudanças sociais necessárias. E uma plataforma para colaboração. Eu queria dar o exemplo do Quênia, a plataforma do Quênia, que funciona muito, muito bem, porque eu acho ela é verdadeiramente multi-actors. Então, tem o governo na mesa, a sociedade civil, business, todo mundo está em volta da mesa, e há alguns anos eles já conseguiram coordenar e levantar mais de 6 milhões de dólares para os planos, né, conjuntos de desenvolvimento alinhado nos ODS, e está funcionando muito bem. Acho que isso dá um incentivo para pensar no país como o Brasil e outros países como podemos criar essas plataformas multi-actores, né, para o desenvolvimento sustentável e impacto à escala. E agora é um momento de muita oportunidade, de muita necessidade também. E a coisa interessante com a plataforma é que o PNUD é o líder das Nações Unidas sobre a questão da resposta socioeconômica ao Covid, à crise do Covid. Então, tem aqui uma plataforma que podemos usar como sector da filantropia para trazer a nossa voz nessas casos que estão desenhando agora. Então, isso é um pouco uma chama para pensar como que poderíamos fortalecer essas plataformas multissectorais de colaboração no Brasil. A Wings, na parte dos planos com essa plataforma no futuro, é de trabalhar com os nossos membros, né? Eu não falei da Wings, mas a Wings é uma rede de redes, é uma rede de organizações que apoiam o setor da filantropia, então como o IDIS, GIF no Brasil, por exemplo, e outros. Então, vamos trabalhar com esses membros, né, nacionais, locais, para ter um incentivo e ferramentas para fortalecer esse tipo de colaboração multi-actores para o desenvolvimento. Então, se vocês têm interesse um pouco mais de saber mais nessa plataforma e a oportunidade no nível global, também no nível brasileiro, podem ficar em contato com a gente, com o PNUD. Mas eu acho que é uma coisa muito importante. E além dessa plataforma especial, essa
de colaboração multissectoral, até o nível também muito local, né? Não é só nacional, no nível também local, é extremamente importante e precisa de recursos e investimento. Né? Que a colaboração não cai do céu, a colaboração é possível quando tem plataforma para isso, linguagem para isso, etc. Temos tudo, mas tem que usar essas ferramentas para fazer essa colaboração acontecer. E então vou concluir agora, né? Estou chegando no tempo agora, rapidamente, só para voltar para a questão inicial, né, de fazer a filantropia obsoleta, que eu achei uma provocação legal e também desafiar um pouco essa provocação, falando que também a filantropia tem um valor em si mesmo, né? Um instinto de solidariedade, um instinto que se em vários níveis da sociedade, né? Com dinheiro, as pessoas da classe média, pobre, e é muito importante fortalecer esse instinto, porque não é só recuar a mudança social, mas também faz parte da fábrica social, faz parte das sociedades democráticas e então precisa também investir no sector para fortalecer o sector mesmo, né? E isso muitas vezes fica um pouco atrás na discussão e eu acho essencial que tenha investimento na infraestrutura para ter políticas mais favoráveis às doações e à filantropia, para ter mais plataformas de colaboração, mais dados, mais talentos no sector, etc., etc. Então, eu vou concluir assim com essa chama para ter mais investimentos no Brasil para fortalecer o ecossistema que apoia o desenvolvimento da filantropia, para ser uma filantropia com mais impacto no nível sistemático, como eu falei, mas também para ter um sector mais forte de qualquer jeito, porque contribui muito para a sociedade democrática. Então, muito obrigado a vocês e fico à disposição para perguntas. Obrigado, Benjamin, novamente pelas palavras. Assim como o BID e o PNUD, né, o desafio do Wings é enorme. Eu concordo 100% com as palavras do Benjamin quando ele fala que a filantropia tem um papel que vai além do dinheiro, né, que tem o papel de fazer a ponte entre os setores e também facilitar a inovação. Eu entendo que a plataforma que o Benjamin comentou também pode facilitar essa articulação, né, usando os ODS sempre como uma língua mundial. Você tem aí diversos players, ele citou também um exemplo do Quênia. Se a gente não tiver os ODS bem definidos, aí os objetivos da agenda, cada país vai para um lado. Agora, nós vamos para a sessão de perguntas e respostas. Quanto tempo nós temos, meninas, para as perguntas? Temos aí mais 10 minutos? Eu acho que eu vou começar aqui a fazer a primeira pergunta que chegou no chat, aqui que eu recebi. A primeira pergunta que eu recebi... Perfeito. A primeira pergunta que eu recebi aqui é da Raquel, do Instituto Alexandre e Heloísa Beldi. Como é que as instituições de ensino podem apoiar a Agenda 2030? Eu acho que poderia responder esta pergunta. Acho que você, Benjamin. Você, Cristiano, por favor. Não, eu posso só botar uma bola rolando aqui, né, para ajudar a responder a pergunta, né? As instituições de ensino, elas têm um papel essencial na Agenda 2030. Por quê? Porque elas tratam do presente e do futuro, né? O que a gente ensinar para as crianças, as capacidades que forem desenvolvidas nas crianças, nos adolescentes e até nos adultos também, agora vão refletir na nossa história econômica, social e ambiental pelos próximos muitos anos. Né? Então, ela tem não apenas o impacto da educação per se, mas o impacto também de desenvolvimento econômico, desenvolvimento ambiental. Questões de gênero também são muito importantes, e a educação aborda isso. E por último, também a saúde. Né? A gente sabe que as instituições educacionais elas têm esse papel também de complementar, de trazer informações sobre a saúde que também trazem benefícios ao longo do tempo. Então, se a gente quiser avançar na Agenda 2030, sem dúvida nenhuma, fortalecer as instituições educacionais, principalmente agora com o novo desafio da digitalização das famílias de menor renda, das famílias pobres que não têm acesso
a internet e a computadores da forma adequada como a gente tem aqui, isso é um grande desafio e também uma grande oportunidade de talvez utilizar um esforço maciço para dar um salto no nosso desenvolvimento no futuro. Posso agregar uma coisa, Guilherme, aí? Claro, claro, mano. Muito brevemente, eu acredito que em educação, o Brasil tem uma experiência fantástica, realmente. Tem vários organismos do terceiro setor que estão trabalhando, articulando com os estados, com os municípios, fazendo pesquisa que realmente incide sobre a inovação, a aplicação de novas ferramentas para melhorar a gestão, para fazer uma descentralização ainda mais efetiva, para fazer mais transparência da alocação dos recursos. Enfim, realmente é um setor onde tudo isso em persecução dos ODS, porque ao final a aprendizagem que é a chave absolutamente central para o desenvolvimento no longo prazo, né? Não cabe dúvida. Se tem um investimento que tem sido comprovado com a evidência empírica a nível internacional como fundamental para apoiar o desenvolvimento de uma sociedade, investimento na educação. Então, eu só queria salientar isso porque acho que o Brasil tem um movimento muito forte, muito bem que sempre os desafios são grandes, então mais participação, mais articulação, sempre bem-vindo. Obrigado pelas palavras, Morgan. Então vamos aqui para a segunda pergunta, que eu acho que é pertinente aí para os três, né, que vocês falaram tanto da necessidade de parcerias e investimento. Então aqui a pergunta que eu tenho é: como atrair os recursos e influência das corporações para as agendas dos ODS? E qual o papel da filantropia nesse processo? Eu acho que essa aqui é uma pergunta que resume o discurso de vocês três, né? Quem quer começar? Você, Benjamin. Levantei, passei a bola. Obrigado. Uma pergunta excelente e bom, eu precisaria de articular um pouquinho o pensamento, porque, exemplo, como pergunta, mas como atrair... Bom, eu acho que já sendo, na verdade, né? Tem várias iniciativas lideradas pelo business para alinhar, e acho que o business tem os dois chapéus, né? Que também o business pode trazer uns dinheiros de tipo de filantropia ou investimento privado, mas também, né, o core business, o modelo mesmo de business que pode ficar favorável ou, o contrário, desfavorável aos ODS. Então, mas para atrair, acho que tem que falar a linguagem do business, que é de ver as oportunidades de desenvolvimento econômico no longo prazo, e acho que isso já está. Então, precisa talvez mostrar exemplos concretos de como que esse retorno está acontecendo nas empresas que adotam essas estratégias de filantropia ou de CSR, né, de responsabilidade social, ou as estratégias mesmo do modelo desse modo, trazer uns exemplos de sucessos, documentar o que está acontecendo e para atrair mais investimentos desses lados do business. Mas, de novo, talvez reforçar de novo a necessidade de plataformas, porque para conseguir contribuir precisa de entender como que também o setor social funciona, né? Que não é o papel inicial do business de pensar desse jeito, então precisa dessas plataformas para entender os desafios das populações, para entender como o capital que essas empresas têm pode contribuir. Então, precisa de plataformas, de novo, de colaboração. Então, talvez umas duas ideias para começar algo mais claro, que tem várias outras abordagens na questão. Pode ir, posso oferecer
Obrigado, Guilherme. Olha, eu acho absolutamente fundamental, com certeza. E acho que o trabalho do terceiro setor em fazer alianças com o setor privado, que tem uma visão alinhada com a sua, de fato, é o caminho. Só para dar um exemplo, que acho que é super bem sucedido, onde, de fato, o banco tem um esforço muito grande em andamento, que é o tema de finanças verdes, né? Então, se compartilhamos a ideia de impulsar o desenvolvimento sustentável de uma forma ambientalmente sustentável no longo prazo. Então, isso é de fato uma agenda que vem há muitos anos e agora vemos um setor privado cada vez mais engajado nessa discussão. Então, como pode traduzir isso, de fato, é um instrumento prático para alavancar essa vontade, né? E, ao final, os instrumentos das finanças verdes permite que pessoas da sociedade podem, e companhias podem comprar emissões e, de fato, financiar investimentos que tenha como finalidade um investimento que tenha sido avaliado como sustentável. E isso, criar esse mercado e fazer que ele cresça, vai permitir que o setor público que tem essa visão pode se beneficiar com o reconhecimento da sua visão, das suas atividades, e vai também criar incentivos para que seja ainda cada vez mais os investimentos que têm esse toque, né? Por isso, a gente está em parceria com a CVM, com a ABDE, né, com a Associação Brasileira de Desenvolvimento, com a GIS, para criar um arcabouço de conhecimento para apoiar o desenvolvimento desse mercado aqui no Brasil. Mas eu acho que essas parcerias, onde o terceiro setor também faz parte da criar elementos para marcar a pauta e para convencer as companhias para adoptar, de fato, parte da sua agenda, da sua visão do desenvolvimento, é fundamental, porque, ao final, grandes investimentos e grande parte do que move a economia regional vai passar pelo setor privado. Então, é super importante. Passo para você, Guilherme. Tá bom. Obrigado, Morgan. Desculpa. Só uma complementação. É muito interessante isso que o Morgan falou, porque, realmente, se você lembrar, há pouco tempo atrás teve uma carta da gestora BlackRock americana, né, aberta, indicando que eles iam alterar a política de investimento para empresas e instituições que têm um foco em ESG, que tem uma perspectiva de responsabilidade social mais ampla. Então, por um lado, a gente tem a sociedade como um todo cada vez mais despertando para isso, e eu acho que a gente tem um papel de ajudar o setor privado, que ainda não despertou para esse lado, a encontrar esses caminhos com mais facilidade, seja através de mecanismos como o BID está apoiando a desenvolver, seja através das plataformas, seja através de comunicação de casos, resultados, para facilitar esse caminho e acelerar, porque, como provoca aqui o próprio evento, nós estamos em 2020 e temos contagem de 10 anos para atingir o ODS. Isso é muito pouco tempo e muita coisa para fazer. É interessante a resposta de vocês, né? Porque eu acredito que elas se complementem. Aqui nós estamos encerrando o nosso tempo, então eu só tinha mais uma pergunta para fazer para todos, que eu gostei bastante, que foi um tema aqui que a gente não abordou objetivamente, que é a questão da pandemia, né? O impacto da pandemia sobre a Agenda 2030. Então eu gostaria que vocês respondessem rapidamente a minha pergunta e já fizessem os seus encerramentos em 1 minuto, cada um, se possível, por favor. E a pergunta é: como poderíamos fazer para recuperar o que foi perdido de forma mais rápida e melhor do que como foi feito anteriormente, depois dessa perda aí que todo mundo fala que pode ter sido até de 1 década?
né, em relação ao Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Quem quer falar primeiro? Um minutinho, por favor. Morgan. Então, me lanço a água. Obrigado. Um minutinho. Olha, é uma pergunta do milhão, né? É absolutamente fundamental. E, de fato, vamos sair dessa crise com mais endividamento, com mais desigualdade, com mais pobreza, infelizmente. É um fato. Então, acreditamos que o papel principal, o caminho para frente, é investir com mais eficiência e qualidade. Temos uma realidade com mais desigualdade social e com recursos ainda mais escassos do que estavam, por conta da situação fiscal. A dívida pública do Brasil e dos demais países da região não vão permitir muitos grandes investimentos públicos, porque tem uma limitação natural pela questão macrofiscal. Então, a agenda ao redor da eficiência do gasto e do investimento é fundamental. Além disso, a digitalização como principal caminho para alavancar a eficiência, tanto na área pública quanto na área privada, como maneira de alavancar e impulsar, é super importante. Isso no intuito que o Brasil tem um ecossistema muito robusto, que vai permitir alavancar e realmente avançar nesse sentido. Então, a gente tem uma série de esforços nesse sentido, mas eu gostaria só mencionar que temos um hub coronavírus lá na nossa página web, que tem uma série de estudos de apoio técnico precisamente atendendo esse tema, como a plataforma coronavírus. Vou fazer o encerramento só agradecendo mais uma vez a oportunidade para debater aqui com esses palestrantes de luxo e com você, Guilherme. Muito obrigado pela oportunidade. Devolvo a palavra. Obrigado, Morgan. Benjamin, rapidinho, por favor. Bom, rapidinho, de novo com pergunta gigante, mas então eu acho que para repensar os modelos, e claro que os ODS são um jeito de olhar a realidade que é útil porque né, precisamos de uma linguagem de objetivos compartilhados, mas eu acho que in addition to, né, precisamos também repensar os modelos socioeconômicos né, com a questão ambiental no centro da economia e social no centro da economia e não na periferia. E isso acho que tem uma ligação importante com a questão da governança e da democracia, também no nível global, né, porque sempre volta para essa questão de competição entre estados, de competição entre mercados, que faz as mudanças mais profundas impossíveis. E então acho que num momento de crise global dessa altura, temos que pensar nos modelos de governança global e como trabalhar com essa crise democrática e como essa tradução da crise democrática no nosso nível, né, de sociedade civil, de filantropia, de atores locais, nacionais, etc., e de pensar como podemos, né, fortalecer a sociedade civil, fortalecer o engajamento das pessoas nas questões sociais. Vou de novo concluir com essa de fortalecer essa sociedade civil e a filantropia no longo prazo com investimentos para fortalecer esse sector. E a Wings está trabalhando nisso, então se vocês têm interesse em saber concretamente como é possível fortalecer o sector inteiro, né, da filantropia, das doações no país, um contexto específico. Temos ferramentas que, na verdade, vamos lançar daqui a pouco. Estamos à disposição para falar com vocês. Sobre o hub de informação no Covid, também temos um focado na filantropia, né, que está olhando a todas as iniciativas no mundo dos membros da Wings, o que está acontecendo, os fundos de emergência, as reflexões do sector sobre as mudanças que precisa também dentro da filantropia, que também tem que evoluir. Então, também tem esse Covid Hub que vocês podem acessar o website. Né? Então, mas obrigado, eu gostei muito dessa conversa importante com vocês todos. Cristiano?
Considerações finais? Guilherme, então, mais uma vez, obrigado a você, ao Ides, a todos os participantes que nos acompanham aqui. Eu acho que a pandemia, os efeitos negativos da pandemia estão muito claros para a sociedade como um todo, mas eu queria dizer que a pandemia ela trouxe uma grande reflexão sobre a sociedade. Todo mundo na sociedade passou a estar atento aos problemas que nós enfrentamos, que era uma coisa que não estava acontecendo antes. Então, ela teve, se eu posso falar assim, um lado positivo de trazer os problemas à tona e de chamar a atenção de absolutamente o mundo inteiro sobre esses problemas e iniciar discussões de como podemos resolvê-los. E ficou muito claro, está muito claro para todo mundo, aquilo que eu falei, a gente tem que construir para frente melhor. Né? A palavra resiliência, tão na moda hoje em dia, ela se aplica em várias dimensões, resiliência fiscal, resiliência ambiental, resiliência do desenvolvimento social, resiliência das instituições democráticas. Né? Então, a palavra resiliência vai fazer parte dessa construção desse futuro. E, por último, ficou muito claro também a importância da união. Né? Acho que a Covid ela trouxe um chamado ao mundo inteiro para se mobilizar em um momento em que talvez a gente estivesse como mundo querendo se afastar mais dos outros e se fechar mais nos próprios países, mas ela traz essa coisa da importância da união e do resultado da união. E isso pode ser, sim, um fator positivo para a gente retomar essa trajetória para a Agenda 2030 e construir um futuro melhor. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, em nome do PNUD, por estar aqui com vocês hoje. Obrigado mais uma vez aí, Cristiano, Morgan e Benjamin, pelo seu tempo e conhecimento, né? Então, já estourei aqui bastante o meu horário. Eu peço apenas que vocês respondam a avaliação dessa sessão no campo enquete aqui do lado e depois de responderem, clicar no botão aqui embaixo, voltar para a sessão plenária principal, tá bom? Agora a gente vai assistir a última sessão do dia, que é a dinâmica de encerramento com o Edu Lira. Muito obrigado e até breve, pessoal.